Bom dia! 21 de novembro, está acabando o ano de 2022, estamos aí na reta final, né? Pouco mais de 30 dias para a gente realmente terminar o ano de 2022. Agora, terminar o ano de 2022 e começar com chave de ouro, né? Fico muito feliz que os conceitos que a gente passa, né, que não são nossos, a gente aprendeu também, né? A gente pega, aprende e vai passando para frente. Já tem muitas pessoas do nosso grupo que já pegaram esse conceito para elas, né? Ontem mesmo ali no final, na reunião final, a Cássia do Thiago estava falando sobre isso, né? Como a gente termina o ano, como a gente começa o outro, e exatamente foi assim que eu aprendi. Não se pode terminar um ano de qualquer jeito. Quer dizer, poder, tudo a gente pode, mas não quer dizer que a gente vai ter resultado. Anota para você. Se você está numa fase de querer crescer na sua vida e crescer na área que importa para você, cada um tem metas diferentes. Às vezes a meta é familiar, às vezes a meta é financeira, às vezes a meta é espiritual, não sei. Mas se você quer terminar o ano bem, né, começar o ano bem, você precisa terminar o ano bem. A maneira como você termina o ano afeta o próximo. Assim como a maneira que você termina a semana afeta a próxima. A maneira que você termina o dia afeta o início do outro dia. Então, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com a continuidade. Você pode aplicar isso no seu dia a dia. E é visível a diferença. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta desses conceitos do milagre da manhã, que você tem que acordar bem, que você tem que estar ali com a cabeça boa para fazer as coisas, comece a ver como o seu dia termina, que ele já ajuda muito pela maneira como o dia começa. O seu dia tem que terminar, não pode ter coisa negativa na sua cabeça, porque provavelmente afeta nos seus sonhos. Mesmo que você não lembre os sonhos que você teve, no subconsciente você vai ter uma noite meio ruim, meio conturbada, então tem que dar um jeito de terminar o dia bem. Ah, mas aconteceu alguma coisa ali que gerou uma discussão, ou que gerou uma coisa ruim, ou gerou uma preocupação, algum problema pessoal, alguma coisa, e o seu dia tá ali, a sua cabeça tá com algum estresse, alguma coisa, dá um jeito de não dormir assim e dormir bem, tá? Sempre já dou essa dica aí que faz uma diferença incrível da maneira como você acorda. Vai rezar, se você é uma pessoa que reza, lê alguma coisa boa, positiva, seja um versículo da Bíblia, seja um livro bacana que você está lendo, coloca uma coisa boa, nem que seja os últimos 5 minutinhos antes de dormir, já vai afetar completamente a maneira que você acorda no dia seguinte. Certo, pessoal? Então hoje eu estou realmente muito entusiasmada, só que eu não estou podendo berrar, como vocês podem perceber, então eu vou fazer do jeito que dá. Se eu berrar, vai ficar uma taquara rachada aqui, vocês vão falar, credo, que segunda desagradável, começar o dia aí com a voz rachando, falhando, enfim, vamos lá. Eu anotei umas coisas aqui muito bacanas que ajudam aqui nesse final de ano. Toda segunda poderosa agora, a gente vai ter coisas que vão afetar o final do ano já. São temas que têm a ver com isso, de coisas que você pode agregar e melhorar no seu ano de 2023. Então, já faz parte desse processo, esse final, esse novembro, dezembro, com esse tipo de pegada aqui, tá? Então, primeiro ponto que eu quero tocar aqui com vocês, que é muito importante, que é sobre isso. Eu vou falar de uma coisa que tem muita gente que às vezes não sabe. Tem muita gente que associa liderança, né? Você liderar com o tamanho do grupo que você tem, com você ter muitas pessoas que seguem você de alguma maneira, que ouvem você, ou que você afeta a vida delas ou impacta, tá? Mas não é isso, tá? Você liderar liderar bem, anota para você que isso vai ser fundamental para você virar presidente. É quando você começa liderando bem você mesmo. Então, o conceito aqui é o seguinte: quando você quer fazer uma coisa, mas você faz outra, por exemplo, eu quero chegar na minha melhor versão, eu quero parar de comer porcaria, eu quero acordar cedo, ou eu quero dormir cedo, ou eu quero tomar mais água, seja lá o que você quer, ou eu quero melhorar minha prospecção, falar com pessoas novas. Quando você quer alguma coisa, mas você não faz, significa que a sua autoliderança não está boa. E quando você não consegue liderar nem você, você não lidera ninguém. Então, aqui os conceitos que a gente passa são conceitos fortes, são conceitos bons para você anotar e quando você estiver pronto fazer, né? Eu lembro, né, a sensação boa quando eu mandei uma mensagem para o Lucas, eu até compartilhei aqui com vocês. Eu comecei a praticar atividade física, que aliás foi uma coisa que eu comecei em 2022, depois de quase 20 anos de Herbalife, né? Que eu completei ontem 20 anos de Herbalife, como eu comentei lá no STS.
eu me senti muito bem, né? Porque eu estava num hotel viajando, eu acordei, coloquei o despertador mais cedo, treinei antes de ser VIP do STS, eu falei, eu tô muito feliz que finalmente eu consegui fazer uma coisa, eu tive coragem de colocar em prática uma coisa que eu nunca tinha posto. Que a gente sabe que precisa, mas às vezes a gente não faz. Então, a sensação de bem-estar, quando a gente evolui na nossa autoliderança, é uma coisa muito boa. Pode ser coisa simples, tá? Por exemplo, eu essa semana, não tem que ser tudo de uma vez, porque senão dá preguiça. Cada vez você evolui uma coisinha e isso fortalece, você se sente mais poderoso com você mesmo ou poderosa com você mesmo quando você fala, vou fazer uma coisa e você faz. E isso é uma coisa que você se sente muito bem. Por exemplo, tá? Olha que coisa simples. É que eu sempre vou ter uma evolução aqui para contar para vocês. Às vezes tem umas que volta para trás, né? Faz parte. Aí a gente tem que, não, pera, já tinha melhorado isso. Deixa eu concentrar aqui que eu vou fazer de novo. E aí você vai, normal, né? A gente está sempre nessa batalha com a gente mesmo. Eu comecei a tomar o café sem açúcar. Olha que coisa simples. E eu sempre falava, precisa, né? Preciso fazer. Por quê? Eu tomava com adoçante, né? Eu gosto de café, eu tomava com adoçante. Eu sei que não é bom, é uma coisa simples, né? Falei, eu vou começar a tomar o café sem açúcar. Eu já tinha tentado uma vez, eu achei ruim, muito ruim. E essa é uma coisa bacana. Você não pode querer fazer uma coisa que não seja ali prazeroso. Você tem que estar no momento de ser. Eu falei, não, eu vou tomar, vai ser bom, gente. A sensação é o cafezinho, aquela despertada. Eu sou uma pessoa que gosta de cafeína. Ainda bem que os produtos Herbalife são cheios de cafeína. Eu vou, gente, eu tomo um balde de café, depois um balde de chá. Eu vou o dia todo, né? Tomando coisa com cafeína. Eu me sinto bem. Falei, eu vou tomar um café sem açúcar. E eu tô sentindo ele bom. Então, eu tô me sentindo um prazer enorme. Estou me sentindo poderosa simplesmente porque eu parei de colocar adoçante no café. E são essas pequenas coisas que você evolui. Por exemplo, tá terminando o ano. O que você vai evoluir em dezembro? O que você vai fazer de diferente, né? Você vai no STS, por exemplo. Como que você pode se sentir mais poderoso? Tem várias maneiras de se sentir poderoso no STS, né? Dentre elas, você é uma pessoa que ajuda. Você faz parte do grupo que ajuda? Pô, a gente sempre precisa de ajuda, em várias áreas. Você pode ajudar com qualquer coisa, nem que seja não conversar quando a gente está tentando palestrar, nem que seja ser prestativo com alguma coisa, que é tudo ao vivo, a gente precisa de ajuda para várias coisas. Você ser uma pessoa da equipe de apoio, a equipe que apoia, já está dizendo tudo, que apoia o sistema, que ajuda o sistema. Pô, eu sou uma pessoa que eu vou no STS, eu chego cedo e eu estou lá perguntando se precisa de ajuda, eu já tenho uma função na equipe de ajuda, e isso já é maravilhoso. Dentre essas coisas, além de você ser da parte da equipe que ajuda, né? Você pode ser da equipe que você ser a pessoa que sempre pega seu pacote de convite, que isso é para você mesmo, você se sentir poderoso. Você sai de lá com os convites, né? E aí você tem alguma coisa para fazer. Por exemplo, esse mês, qual que é a coisa que mais está martelando na minha cabeça depois do STS de ontem? Vocês sabem o que é? Eu vou compartilhar aqui. Para mim, eu tenho um foco muito grande depois que eu saí do STS. Eu tenho 30 convites queimando na minha mão. Não tem como eu pensar em outra coisa, porque eu peguei o máximo de convites que eu nunca tinha pego. Eu nunca peguei 30 convites do STS. Então agora eu tenho que todo dia, na minha cabeça, daqui até o STS, pelo menos passar um ou dois. Eu arrumei um problema para resolver, que não é, não vou ficar indiferente a ele, porque são 30 convites. E se eu fizer o meu melhor, por que eu peguei 30? Porque eu quero ter o meu melhor resultado. Porque eu liguei pro Vinícius e falei, vem me ajudar. E o nosso time, você pode vir? Vou. Você pode vir no último ano, do ano? Vou. E ele vem, então agora eu vou fazer minha parte. Ele vai fazer a dele, vai sair da casa dele. E eu quero que mais pessoas se inspirem com a história dele. Porque eu sei que ele impacta a vida de muitas pessoas. Eu sei que quando alguém ouve ele, né, fica ali, né, naquela maravilhado. Então preciso pôr gente na frente dele. Então é isso. Arrume problemas para você resolver, problemas bons na sua vida. Né? Se você sai com o convite, eu estou dando um exemplo, né? E que, de novo, gente, isso aqui não é indireta para ninguém. Todo evento é igual, todo evento tem convite para pegar, seja extravagância. Eu saí da extravagância, peguei pacote lá também. E assim a gente vai arrumando problema para resolver, com o foco, entendeu? Problemas bons para resolver. Crie coisas para te tirar da zona de conforto. E eu disse que hoje eu ia falar sobre assuntos que são dois: finalizar o ano bem para começar o ano bem. Esse é o primeiro ponto, né? Já estou pensando aqui quantos é que eu vou pegar para o STS do Marcel, que vai ser janeiro, né? Porque eu já vou querer começar o ano melhor ainda. Eu quero terminar bem e começar melhor ainda. Mas de uma coisa eu sei, se eu comprei 30 para esses, né? Do Marcel, pode ser que eu pegue 30 de novo, que eu não sei como é que vai ser, pode ser que eu pegue 20, mas eu não vou mais voltar para o 10. Eu já tomei essa decisão. 10 eu já fiz a vida inteira, não quero mais. Então, assim, de novo, não é uma competição para você ver. Ai, mas eu não peguei nem parecido do que ela pegou. Esquece, a competição é você com você mesmo.
Faça o seu melhor, não é o meu melhor. Eu sou a Priscila, eu tenho a minha história, eu tenho os meus desafios para resolver pessoais. Talvez minhas qualidades não sejam as suas, talvez os defeitos que eu tenho, você já tem como qualidade. Somos diferentes. Não sei o que você quer de objetivo para o próximo ano. Eu sei que eu quero ser 20K o ano que vem. Já está decidido. Eu sei o que eu quero, já sei qual que é a minha meta. Para essa meta ser possível, eu não pode ficar na imaginação. Preciso fazer ações para que eu tenha esse resultado, né? E mesmo se terminar o ano e eu não chegar nesse resultado, tem que chegar muito perto dele. Então, eu preciso fazer ações que condizem com onde eu quero chegar. Então, cada um aqui está indo para um lugar. Cada um aqui, mas o objetivo é que seja um lugar melhor. Então, o seu lugar melhor é o quê? É a sua atividade física, vai das coisas grandes às pequenas. Então, vamos lá. Problemas para a gente resolver. Então, para sair da zona de conforto. Se você quer crescer, você tem que melhorar você tem que melhorar as coisas que você vai fazer. Aí a Dani está falando que também está arrumando problema para sair da zona de conforto, né? Então veja só aqui, né? O primeiro problema foi esse. Eu aumentei a quantidade de convites que eu pego. Pode ser que o seu seja 5, vá para 10, eu não sei. Arrume problemas para resolver. Sair da zona de conforto é muito bom. E a gente arruma mais objetivos na vida, né? Eu tenho certeza absoluta. Eu não sei qual é o foco que as pessoas saíram do STS, mas eu sei de uma coisa: quem não pegou o convite não está com foco de levar gente. Isso é óbvio, concorda? Ou quem pegou um também, só vai. Agora, quem pegou um monte, provavelmente está com a cabeça fervendo para pegar um monte. Se essa semana, qual é o meu foco essa semana? É óbvio que é o desafio para levar pessoas para o Vinícius, que já vou resolver uma parte desse meu problema aqui. O problema do convite eu vou resolver essa semana já, com algum desafiado já. Vou trabalhar para ter mais pessoas lá. Então, o foco sempre tem que ser em coisas que te levem a crescer. Agora, pode ser que não é seu momento? Pode ser. Não tem problema. Mas você tem que saber exatamente por que você não está crescendo ou por que você vai crescer. Isso tem que ser claro na sua cabeça. Eu gosto muito que ao longo do tempo, o que a gente mais amadurece, a gente amadurece o nosso autoconhecimento. Saber olhar os nossos defeitos, né? Nossos pontos fracos, né? Não é querer sumir com defeito, ninguém some com os defeitos. Não tem como a gente sumir com os nossos defeitos. Ser humano tem defeitos, só se a gente fosse Jesus Cristo aqui. Sempre vamos ter. Mas quais são nossos pontos fracos? O que a gente pode melhorar? Né? O que a gente pode melhorar para crescer? Quais são as disciplinas que a gente pode acrescentar? Quais são os hábitos bons para fazer? Então, claro na mente todo dia, pouco a pouco, se você coloca coisas boas na sua vida, não é só uma questão de pensar positivo, é o que você vai fazer que está claro na sua cabeça que você vai crescer. Uma das coisas que eu estou mais animada em 2022, não é o meu melhor ano de negócio, não é o meu melhor ano de cheque, mas tem uma coisa de 2022 que está muito claro na minha cabeça, que eu estou muito feliz, que eu não tinha isso em 2020. Saber exatamente o que eu vou fazer o próximo passo. 2020 a gente estava lá no meio da pandemia, 2019 com 2020, a gente não sabia quando que vai tudo abrir de novo, quando que a gente vai trabalhar com espaço. No nosso caso, particularmente, né? Porque eu posso falar só por mim, pelo Lucas, não por todo o time, embora muitas pessoas eu saiba que também ficou com esse sentimento, não é o meu negócio online, né? Se for, eu estava tentando fazer, porque a gente tem que trabalhar com o que tem disponível, o que tinha disponível era online. Meu negócio sempre foi querer ter o espaço de vida saudável, o contato com as pessoas. Então, para mim, eu queria saber quando é que tudo ia abrir de novo, para poder ter o espaço de novo. Isso já estava na nossa cabeça. Aí tivemos o espaço. E aí a gente precisava resolver esse quebra-cabeça de ir fazendo as coisas ali no dia a dia, os espaços, etc. A gente estava trabalhando também com os programas de 90 dias e de 30 dias e tudo mais, mas levar mais pessoas para o STS. E aí veio o desafio 15 dias e caiu como uma luva. Então, no momento, posso dizer por mim, não sei qual o momento que vocês estão vendo, eu tenho uma clareza exata de como fazer para ter pessoas no STS. E ganhar dinheiro com os programas. E ganhar dinheiro no dia a dia. Então, já tenho uma clareza de tudo. Olha que maravilha. Eu compartilhei com vocês na semana passada que a gente colocou a meta. Aliás, compartilhei nesse STS também. 100 pessoas novas na extravaganza, 50 no final de semana de liderança e 3 STS para fazer isso acontecer. 3 não, 4 STS para fazer isso acontecer, que é ter essas pessoas lá. Novos e abaixo de novos, não é pessoalmente meus, não é pessoalmente 50 que eu ponho. Eu vou colocar, ajudar essas pessoas a levarem. São novos como um todo, vocês entenderam? Primeiro, segundo, terceiro nível, né? Descer as linhas. E aí nós já temos 3 a menos nessa conta, tá? 3 a menos. Então não são mais 50, são 47. E assim vai.
47. Essa semana, vamos ver quantos desses novos que vieram, que vai diminuindo essa meta. E todo dia eu vou preenchendo ali. Agora fala, nossa, Priscila, como é que você conseguiu colocar essa meta tão grande? Você é top? Você tem visão biônica? Você toma vitamina para visão? Não. A repetição me faz acreditar. Que eu compartilho com vocês. Eu olho todo dia o meu PowerPoint. Houve um tempo que ele era muito difícil de colocar até as pessoas novas. Ah, vou trabalhar com as que tem, porque a nossa cabeça às vezes não está no momento. Olha todo dia a sua meta que ela vai ficando clara. Você provoca clareza na sua vida, entende? Você vai provocando. E a gente dá o primeiro passo, aí a gente enxerga o segundo degrau. Aí você dá o segundo, você enxerga o segundo. Aí você dá mais um passo, você enxerga o terceiro. E foi de passo em passo, olhando minhas metas todos os dias e colocando elas em prática que aconteceu, né? Então, o primeiro de todos para nós foi chegar na minha melhor versão da vida possível até o final de dezembro. O resultado ser o resultado mais impactante de resultados da minha lista de conhecidos, da minha lista quente. Quero ser referência para quando eles querem melhorar a saúde, ficar em forma e ficar bem, me procurem. Isso é uma coisa que eu consigo 100% controlar. Não vou controlar quem me procura, mas eu posso ficar o melhor possível para atrair as pessoas. Então, isso é uma coisa que já estou trabalhando isso. Não vou chegar em dezembro, não vou chegar dia 1º de janeiro e isso vai ter caído do céu. Já é uma construção, já fazem meses que a gente está fazendo esse processo. Já estou no 5º ou 6º mês fazendo isso. Então, esse detalhe que eu falei para vocês do cafezinho faz parte desse processo, de coisas que você faz uma coisa e vai atraindo outra, e assim as coisas acontecem, certo? Até aí, gente, hoje é uma coisa como é compartilhar ideias com coisas de autoliderança. Se vocês quiserem digitar alguma coisa e participar, tá? Faz parte, porque o objetivo é a gente sair de uma segunda poderosa melhor que a outra. E de novo, gente, vou repetir essa frase. Ninguém está competindo comigo, eu não estou competindo com o Vinícius, não estou competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesmo. O que eu posso melhorar da onde eu estou? Do que é possível dentro do meu sonho, do meu objetivo, do que eu quero da Herbalife, certo? Das horas que eu tenho disponível, o que eu tenho que abrir mão para estar aqui no dia a dia, o que eu vou ter que fazer de diferente, né, para trabalhar, para colocar 3 vezes mais pessoas, que a gente sempre estava trabalhando para colocar 10, às vezes colocava, às vezes não, mas trabalhava para isso, já estávamos trabalhando com o desafio, para fazer 3 vezes mais isso. É simples, eu vou ter que fazer 3 vezes mais número diário, já ficou na minha cabeça, já vou ter que fazer, entende? Por exemplo, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. A ideia era compartilhar quando terminar o primeiro 90 dias, mas é para vocês entenderem como uma referência. Abrimos um espaço novo. Nossa primeira meta é o 25 mais. Não é a meta que a gente tem para o espaço, vocês têm que entender isso. A gente tem uma meta maior, mas não tem como eu ir direto para a meta maior. Vocês entendem? Eu tenho que ter uma meta anterior a essa. E a meta anterior é primeiro os 25 mais. Como que a gente faz uma meta de 25 mais? A meta é ter 125 acessos semanais para poder ter os 500 mensais. Temos que terminar a semana. Como a gente terminou a semana passada? Fizemos 100 mais na semana passada, 100 na semana. Então, tá faltando 25, tá faltando aumentar tantos por dia. Entende como é que é a meta? É grande para o pequeno. Então, a meta, você tem que saber aonde você tá, fazer seu máximo. Poxa, que bacana, fizemos 25 novos na semana, fizemos 100 aqui e tal. Tem que chegar no 125. E aos poucos eu vou fazendo os ajustes que eu preciso. Tem pessoas que se fizer 25 mais vai chorar de depressão, que o espaço deles está muito maior. Do minha realidade, para o espaço 100% novo, a gente quer muito terminar o primeiro mês e conseguir bater essa meta. Então, é isso, né? Como eu compartilhei ontem, poxa, com essa meta aqui, a gente não conseguiu encaixar com o desafio 15 dias, não rolou. Fomos muito poucos que nós fizemos. Poxa, então essa semana a gente vai ter que ter a habilidade de focar no 25 mais e ainda encher o desafio. E ainda encher o STS. Arrumamos o problema. Para quê? Para fazer dezembro o melhor mês. Tem que tudo rodar. O espaço, a plataforma, o desafio, os convidados nas TS, tudo junto. Tudo junto. Por quê? Porque faz parte do que a gente se propôs. Então, anota para você ser um bom chefe seu. Você tem que ser um bom chefe. Qual a melhor maneira de ser um bom chefe? Faça seus aconselhamentos mensais com seu mentor. Você precisa saber como seguir essa linha de raciocínio. O que ele falar para te orientar, você seja o chefe que vai te cobrar isso, entre aspas, uma autocobrança boa para o seu crescimento, tá? Esse é o primeiro ponto aqui para falar com vocês. Então, resumido do resumido de novo. A chave da Herbalife sempre vai estar para você crescer na liderança. Por quê? Porque a gente só cresce com pessoas no grupo, certo?
A gente só consegue liderar alguém quando a gente primeiro faz a nossa autoliderança. O que você precisa melhorar, porque é você que vai se cobrar todo dia. Por mais que eu tenha pessoas que eu sou como um chefe delas, porque elas me pediram. Ah, eu tô tanto tempo acostumada a ter emprego que eu não sei ser meu chefe. Você pode ser minha chefe? Tem gente que tem um terror de ter chefe. Tem gente que gosta de ter. Eu posso ser por um período, tá? Mas eu tô só fazendo coisas que depois você faz para você mesmo. Porque eu quero ajudar as pessoas a andarem de bicicleta sozinho. Não quero pescar por elas, eu tenho que ensinar elas a pegarem o peixe. Por um período até dá, como um quebra-galho. Pra você ter ali o seu mentor como um chefe seu para te ajudar. Mas o objetivo é que você mesmo seja o seu líder de você e o líder do seu grupo. Você não precisa ter o seu... Entenderam essa parte, gente? Esse é o objetivo aqui nosso, evoluir. Pode ser que no processo você precise de alguma ajuda, mas entenda qual é o seu objetivo final nessa parte. Bom, dito isto, vamos aos pontos principais e cruciais do nosso crescimento, ok? Posso seguir aqui, gente? Nessa parte, alguém tem uma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. De novo, eu tô animada, tá, gente? Não posso forçar minha vozinha, que a semana tá só começando. Ela tem que aguentar a semana inteira, ficar boa, fazer fechamento de desafio, convidar as pessoas para o espaço, tudo mais. Vamos lá. Uma coisa importante, muito importante, que é sempre assim: líder, ele faz parte da solução, nunca do problema. Em qualquer coisa. Eu não sabia interpretar essa frase quando eu vi a primeira vez. Na verdade, eu adoro os conceitos de liderança do Noam. Foi ele, a grande parte deles que eu sigo dele. É Jim Rohn, que a gente ouve de outra pessoa, sempre tem alguém que influencia, mas enfim, Noam, ele é muito bom nessa parte, é um dos pontos fortes dele. Sempre segui ele nessa linha de raciocínio. E ele sempre falava algumas coisas que eu não entendia. Por exemplo, ele falava: líder sempre fala, é minha culpa. Para tudo. E isso era uma coisa que no começo eu não entendia. Porque eu achava que quando fala que você faz parte da solução e não do problema, o que é a questão? Você fez alguma coisa lá, você ajuda a resolver o problema que você criou. Eu achava que era isso, né? Pelo menos era a minha linha de raciocínio. Eu não entendi que você ajuda a resolver qualquer problema. Não importa se foi você que criou ou não, você sempre vai falar que a culpa é sua, né? Eu fui pegando algumas referências disso, né? Peraí, só um segundinho aqui, só para eu conseguir falar. Eu esqueci um negócio aqui, peraí. E pedir ajuda dos universitários. Eu quero só lembrar o nome de uma pessoa. Pronto. Voltando, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês com o nome. O líder sempre fala, é minha culpa. Mesmo se ele que não fez o problema, ele vai lá, vai falar que a culpa é dele e vai ajudar a resolver. Então, quando alguma coisa dá errado, ele sempre fala, a líder é minha culpa. E aí ele explica como. Por quê? Porque o problema tem que parar em você. O problema não pode continuar. Você pega um problema, uma pessoa que não é líder, ela repassa para outra pessoa, ela fala que o problema é de outra pessoa e o problema continua e ele vai aumentando. Você pega um problema que está acontecendo, para em mim, para em você. Você ajuda a resolver e não continua ele. Então, simplesmente você fala, líder, é minha culpa, pode deixar, a gente resolve. Nem que você não fale isso verbalmente, na sua cabeça você pensa, é minha culpa, eu vou resolver, certo? E quando acontecem coisas boas, ele nunca fala, foi graças a mim. Ele sempre fala, foi graças a nós. Ele compartilha as vitórias, ele ajuda a compartilhar as coisas boas. Mesmo se foi ele o responsável, ele fala, fomos nós. E quando alguma coisa dá errado, ele assume a culpa para ele, fala, foi minha culpa, vamos resolver. Vocês entendem isso? Esse é um sentido de liderança, porque nós trabalhamos em equipe. Nós vamos ter downline, nós temos outras pessoas, então o líder, ele ajuda nessa parte. Quem melhor tem essa habilidade, melhor cresce no plano de marketing e no dia a dia. Talvez nem no plano de marketing, tá? Pode ser que seja aí na sua casa, na sua família. Você pode resolver desse jeito. Saber que a culpa é sua e resolver um problema, sem jogar para o outro, e quando tudo der certo, falar foi graças a nós. Em outras áreas também, tá? Não precisa aplicar só na Herbalife. A gente fala na Herbalife que é mais fácil, porque a gente trabalha aqui com um time de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto aqui, importante a gente entender, né? Ajudar é uma coisa muito profunda, né? Que eu sempre entendo assim. A pessoa que reclama, e de novo, não é uma indireta para ninguém, são regras universais da liderança. Se alguma coisa eu estou falando aqui, você acha que a carapuça serviu, não é para você, é alguma coisa que você já fez na sua vida e que agora você pode ajudar para melhorar, ok? Não é nada para ninguém. Mas normalmente quem reclama nunca é quem ajuda, porque quem está ajudando não dá tempo de reclamar.
Você imagina lá no FPS, todo mundo que está trabalhando que nem um louco. Que horas que essa pessoa vai reclamar? Não tem como, ela está fazendo parte da solução. Não dá para fazer parte ao mesmo tempo do problema e da solução. Então, se você quiser fazer parte da solução, esteja no grupo da solução, que daí fica sempre mais fácil. E isso fazem parte também, pode anotar para vocês, que faz parte da regra universal para você prosperar, e aqui no caso, principalmente prosperar financeiramente. Quer prosperar financeiramente? Quer melhorar a sua vida? Tá escrito isso em Jimron, tá nos áudios do Pablo Palcar. Quem reclama não tem dinheiro, quem tem desculpas não tem dinheiro, tá? Isso você ouve do Jimron, que ouve do Eduardo Salazar, dos áudios lá que eu traduzi. E está no livro do Segredo da Mente Milionária. Quando você reclamar, faz assim, é sua degola financeira. Ele ainda fala, o gesto é forte, tá num dos exercícios do livro. Se você estiver lendo o livro e não achou, num dos exercícios do capítulo, tá lá. Faça esse gesto. Significa, é forte, mas faz parte. Reclamou, é sua degola financeira. Reclamou em qualquer área. Nossa, mas é impossível não reclamar nunca. Concordo, é impossível. Vamos tentar fazer isso o menos tempo possível. Mas saiba que quando você está fazendo, você está andando para trás na sua área financeira. Isso não sou eu quem estou falando, e de novo, não é uma indireta para ninguém, isso está em todos os livros que a gente lê. Você volta, deixa de atrair pessoas, sua vida anda para trás, cada vez que você reclama em uma área qualquer. E lembrando que essa reclamação ela é diretamente proporcional a uma das maiores leis da prosperidade, que Ivana falou brilhantemente bem, que é a lei da gratidão. Então, por exemplo, se você reclama, por exemplo, alguma coisa, sei lá, deixa eu dar um exemplo de uma coisa, sei lá, você reclama do seu filho, por exemplo. Você está deixando de ser grato naquele momento, porque, por exemplo, você tem um filho que tem saúde, você tem uma família, vocês entendem? O que é o contrário? O Noah também tem uma frase ótima, que ele fala, eu reclamei que não tinha sapatos até encontrar um homem que não tinha pernas. Olha que forte. Então, às vezes tudo que você está reclamando, tem pessoas que dariam uma vida para ter da sua vida isso que você está reclamando. E é incrível isso. Então, quando você ouvir isso, poxa, eu tenho casa, minha casa está bagunçada, mas você tem casa. Poxa, mas que droga, eu tenho que preparar comida. Poxa, mas você tem comida. Não tem como você reclamar e ser grato ao mesmo tempo, porque essas coisas estão 100% conectadas. Então, se às vezes você está num momento que você... É normal, gente, é normal reclamar ou se sentir frustrado com alguma coisa da vida? É. Mas se você entender esse princípio, na hora você tem que pegar o gatilho para voltar de como você pode ser grato, né? Então, às vezes, eu sempre falo, né? As pessoas elas ficam muito frustradas, às vezes muito estressadas, principalmente na parte financeira, né? Porque a parte financeira ela é muito ligada com o emocional. Mas se você parar para pensar assim, poxa vida, eu conheço pessoas que elas são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Eu posso falar aí com propriedade essa frase. A gente convive com muitas pessoas que têm muito dinheiro no nosso nível social, que já vem de antes da Herbalife e conhece outras pessoas e são pessoas infelizes mesmo. São infelizes porque a única coisa que elas têm é dinheiro. E eu conheço pessoas que são tão ricas, tão ricas, tão ricas, que a única coisa que falta é o dinheiro. Fala, por quê? Você está associando riqueza com falta de dinheiro e pobreza com dinheiro. Porque a pobreza e a riqueza está no estado de espírito. Porque as coisas mais valiosas, o dinheiro não compra. Agora, você pode ser uma pessoa rica e próspera. Você pode ser uma pessoa rica e feliz. Você pode ser uma pessoa rica com saúde. Você pode ser uma pessoa rica com todas as outras alegrias da vida, que é por isso que eu gosto tanto do nosso trabalho, é por isso que eu gosto tanto da Herbalife. Ele faz a gente crescer pessoalmente, ao mesmo tempo com o plano de marketing. E isso é uma coisa que é muito bacana aqui. É por isso que quando uma pessoa vai lá e fala que ela é presidente, é por isso que quando uma pessoa vai lá e conta quanto foi o último mês, 100 mil reais, 200 mil reais, sei lá quantos mil reais, a pessoa não está batendo palma pro dinheiro. A pessoa está batendo palma pela pessoa que ela se transformou, porque na Herbalife o dinheiro está associado com essa combinação de coisas que eu falei. Você tá lá, você ser um bom líder e você atrair as pessoas. Porque quando a pessoa ganha muito dinheiro com a Herbalife, elas com vendas, por exemplo, mesmo com vendas, ela não ganha dinheiro só daquele mês. Ela tem um grupo de pessoas repetidoras que compram de novo e ela faz novas. Então, ela é uma pessoa que sabe se relacionar. Ela é uma pessoa que sabe manter os repetidores.
né? Uma pessoa que tem um espaço cheio, com muitas pessoas, uma pessoa que tem um espaço 50 a mais, uma pessoa que tem um espaço 100 mais, ela não faz 100 novos todo mês, que vão 100 novos todos os dias todo mês. 100 novos ela faz, não 100 novos todo dia todo mês. Ela fez o quê? Ela fez repetidores, ela tem um espaço atrativo, ela é uma pessoa desenvolvida. Então tá tudo ligado uma coisa na outra. Dificilmente você vai conhecer um anfitrião da Herbalife que tem um espaço 50 a mais, que não é uma pessoa incrível. Às vezes até o plano de marketing está ligado nisso. Se não é Get ainda, o milionário ou o presidente está quase ali. Por quê? Porque teve que se desenvolver para estar naquele momento. Teve que se desenvolver para ter os repetidores, né? Então, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso forte dentro de você. Você, dentro da Herbalife, tem a possibilidade de ser rico nas duas áreas. E uma área está ligada à outra. Então, no resumo do resumo, se você for uma pessoa pobre de espírito, né? E desculpa, pobre de espírito não é uma pessoa ruim. Pobre de espírito não quer dizer que a pessoa é mau caráter, nada disso. Pobre de espírito é simplesmente estar sendo uma pessoa, por exemplo, que reclama, ou uma pessoa, por exemplo, que é negativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Adoro aquela frase que o Vinícius fala. Vou até falar para ele fazer esse treinamento aqui para a gente, que eu adoro. Nós não somos nada, nós estamos. Nós não somos pessoas, árvore. A gente pode evoluir. Então, você hoje pode ser uma pessoa gorda? Não, você pode estar gordo. Você pode ser uma pessoa pobre? Não, você pode estar pobre. Entende? Tudo você está. Está negativo ou está positivo, está trabalhando ou está preguiçoso. Estamos coisas e podemos mudar, podemos evoluir. Você não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, muito menos a mesma pessoa de 20 anos atrás. Então, do mesmo jeito que eu estou falando para você não ser isso, não julgue pessoas também. As pessoas evoluem. Ah, eu conheci a fulano é assim, fulano não é nada. Fulano está ou esteve. Podia estar num momento ruim e agora ser uma pessoa boa. Podia ser uma pessoa ótima e hoje é uma pessoa ruim, entre aspas, no nível de características. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas essa parte realmente é muito profunda para você entender. Nem você é sempre a mesma pessoa e muito menos as outras pessoas. Estamos sempre em constante evolução. Por que a gente evolui ou regride? Porque os acontecimentos estão acontecendo, estão aí e cada um reage de um jeito. Ajuda para a pessoa crescer e evoluir, toma um empurrão para ir para frente, ou ajuda a martelar para ir para baixo. Eu vou te falar, se você começou a conversar de volta com a sua lista quente, com seus conhecidos depois da pandemia, porque ficou trancado em casa, eu já te falo, as pessoas que você conheceu antes da pandemia já não são as mesmas. Não são as mesmas. Algumas estão muito melhores e algumas estão muito piores. Mas ninguém está igual. Não sei se você reparou isso. Se você tem convivido com pessoas que não são da Herbalife, quem elas eram antes da pandemia, quem elas são depois da pandemia. Pessoas mudam. Quem elas são antes de ter filhos, quem elas são depois de ter filhos. Elas tinham filho criança e agora têm filhos adolescentes, já são outra pessoa. Elas eram casadas, hoje são separadas, já são outras pessoas. Elas estavam separadas e agora conheceram outra pessoa, já são outra. Elas eram solteiras e hoje casaram. Tudo muda, o ambiente muda, tudo muda. Então a gente não pode julgar as pessoas porque elas não são iguais, as condições da vida vão mudando, os altos e baixos, vem inverno, vem verão, vem outono, vem primavera, e cada um vai reagindo de um jeito. E cada um vai evoluindo ou regredindo na sua proporção. Então, o princípio que no caso ele é até espiritual, né? Não vou nem falar que é bíblico, porque está em todas as religiões e está no karma de você evoluir na sua vida, que é nunca julgue, tá ligado com isso. Nunca julgue os outros. Deixa para Deus julgar a gente no juízo final. Ele sabe quem que é bom, quem que é ruim, quem que tá fazendo coisa boa, ruim. Deixa para ele. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para ver o lado bom das pessoas. Quer liderar pelo exemplo? Quer fazer sua parte? Primeiro, lidera você mesmo, que nem eu expliquei aqui, de acordo com os seus objetivos. Vai te tirando da zona de conforto, vai melhorando a cada dia. Isso é bom para você, vai te empoderar. Você sai forte, você sai pronto. Sabe? Isso é uma coisa para você mesmo. Não é uma competição com os outros, é para você, né? Poxa, como que eu sei que eu estou sendo um bom exemplo, né? Eu, particularmente, eu acho a liderança, não acho a liderança um fardo, eu acho um presente, isso me obriga a ser melhor. Por quê? Porque se eu quero ser uma boa líder, eu tenho que estar sendo melhor. Então, eu falei, poxa, eu vou chegar lá, vou pegar 30 contas no próximo STS. Para quê? Porque eu estou competindo com alguém? Não, para liderar pelo exemplo. E vou contar para as pessoas e vou fazer o meu melhor esse mês para chegar lá com mais gente, para eles verem que isso faz sentido. Quanto maior seu compromisso, melhor seu resultado. E você vai ficando leve. Eu estou leve em dezembro, porque eu estou fazendo o meu melhor.
Faça o seu melhor. Eu tô com a cabeça em dezembro, mas tô em novembro, gente. Desculpa, que eu tô em novembro, dezembro, finalizar o ano. Novembro, eu já tô lá, que eu quero estar lá com as pessoas, mas eu também tô aqui. É um vai e volta louco. É viver o presente, focado no futuro, voltar aqui de novo, focar no presente, para plantar para o futuro. E esse é o segredo. A gente está nessa constante evolução. Então, nessa parte aqui, que mais? Essa aqui eu já falei. Pronto. Agora, vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo do técnico de futebol que eu queria dar. Deixa eu ver se o Lucas mandou um nome aqui para mim. Deixa eu ver se lembrei. Tá vendo? O Lucas vai estar me ajudando aqui. É Abel Ferreira. Queria lembrar o nome do técnico. É um técnico do Palmeiras. Gente, eu não sou palmeirense, mas eu vou falar uma coisa bacana para vocês sobre técnico. Mesmo se você não conheça o técnico do Palmeiras, eu queria o nome dele só para falar, porque quando a gente fala uma coisa boa de alguém, fale nomes. Quando você quiser citar um exemplo ruim, cita o exemplo e não cita o nome. Isso é uma maneira de falar, né? Quando você quer falar, poxa, eu tinha um downline que ele fez tal coisa, e olha como que ele não cresceu. Não fale o nome, fale a coisa. Quando fez uma coisa boa, fulano de tal, nomes e sobrenomes, fez tal coisa e foi bom. Isso sempre é bom, porque tudo que a gente foca amplia, tá? Então, eu conheço muitos técnicos de futebol que quando isso aqui é saber ganhar, saber perder, e tem a ver com aquilo que eu falei, a gente que são excelentes, são péssimos líderes, e outros são muito bons líderes. Lembrando que técnico de futebol é contratado pela sua maneira e sabedoria com futebol. Nem sempre os times sabem contratar um bom líder, porque eles pegam uma habilidade, mas às vezes não tem a outra. Por isso que às vezes eles mandam embora, porque se o técnico não souber liderar, lá se vai todo o trabalho. Que quando o time perde, porque quem dá entrevista quando o time perde? Tudo bem, um ou outro jogador saindo no campo, que é o líder do time e tal, mas normalmente quem dá aquela coletiva no final é o técnico. E o técnico responde por quê? Pelo time todo. O técnico vai lá e ele vai falar alguma coisa, né? E eu acho, assim, muito bonito quando... É muito fácil ver quando o líder não é bom. Quando o time perde, ele vai lá na coletiva e o que o líder ruim fala? Ele começa a explicar por que ele perdeu. E ele começa a dar exemplos com os nomes dos jogadores deles que não foram bem. Fulano não fez isso, Ciclano não fez aquilo. E pior ainda, ele desmerece a vitória do outro time. Jogamos bem, o resultado foi injusto. Quem já viu um técnico falar isso? A gente jogou bem, mas o resultado foi injusto. É isso mesmo, o futebol é assim. Péssima coletiva e desmerece o outro time. Então, para mim, esse tipo de líder não é líder, não é líder de verdade. Líder de verdade é aquele que sabe valorizar a sua vitória, sabe valorizar a vitória dos outros, aplaudir a vitória dos outros, e quando tudo dá errado, a culpa é, lembra que eu falei, líder fala, a culpa é minha. Então, se um dia você puder ter a oportunidade de seu marido, às vezes, ver futebol, se você está aqui, homem, assiste futebol, ou se você está aqui, mulher, agora vai ter a Copa do Mundo, você vai poder ver isso melhor com técnicos, mas eu queria que você tivesse a oportunidade de assistir uma fala do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, que é português, por sinal. Sempre que o time dele perde, sempre a culpa é dele, ele sempre fala que foi um erro dele, pessoalmente, e ele sempre merece a vitória do outro time. Ele sempre fala que o outro time jogou melhor, ele sempre exalta as qualidades de quem ganhou, e ele sempre fala que a culpa é dele quando eles perdem. Quando o time dele ganha, ele sempre fala que foi graças ao time. Ele nunca fala que foi graças a ele. É incrível a liderança desse técnico. Eu adoro, eu queria muito que o São Paulo contratasse ele. Eu queria que a seleção brasileira, se não for o São Paulo, a seleção brasileira, né? Daí tem que arrumar outro técnico do Palmeiras e começa a perder, porque eu vou falar. Não é um time que faz a vitória, sempre a liderança de um técnico. Então, eles realmente são fortes como um time, mas a liderança do técnico é sensacional. Você ver um técnico agora responde para mim. Se esse fosse seu técnico e você fosse jogador de futebol, e você joga, e aí o seu líder tá falando, e você perdeu, você não tá bem, você não tá mal, e o líder tá lá pegando problema para ele, tá falando a culpa é minha, tá. E quando ganha, ele fala graças a nós. Você ia gostar desse técnico? Você ia se sentir bem de trabalhar com uma pessoa dessa que te protege quando você perde, né? Te resguarda e fala bem de você quando você ganha? Claro que você ia gostar. Então, é esse tipo de pessoa que nós buscamos ser melhores a cada dia. Sermos bons líderes, que exaltam as vitórias, reconhecem a vitória dos outros, né? Essa é a maneira de você liderar, essa é a maneira certa de você crescer e realmente fazer aqui as coisas acontecerem. Certo, pessoal? Estão comigo? Então, saber ganhar e saber perder é muito importante.
Quando você perde, culpa é sua. Quando você ganha, é graças aos outros. Essa coisa de ser graças aos outros é muito bacana, porque agora vem a parte da gratidão. É tudo graças aos outros. Eu realmente sou uma pessoa que sou muito grata, não só por a estrutura toda, estrutura familiar, seja de pai, de mãe, de irmão, de filhos, de marido, de negócio, nossos parceiros, nossos downlines, nossos uplines, nossos mentores. Sou muito grata a todas as pessoas ao meu redor e tudo que elas fazem por nós. Sou muito grata ao time da equipe de apoio que trabalha com a gente. Todo mundo é voluntário, ninguém está aqui pago, nós não somos, ninguém é funcionário de ninguém. Então, assim, quando nós trabalhamos em time, e aqui principalmente, gente, o trabalho nosso, sendo voluntário e as pessoas fazendo de coração, nunca reclame do trabalho do time, porque essa reclamação não afeta a pessoa para quem você está reclamando, afeta você mesmo, que é de extrema ingratidão. E a ingratidão fecha portas, e a ingratidão vai lá e acaba com a sua conta bancária. Não tem a ver com a pessoa pela qual você está reclamando. Se alguém chegar para mim no sistema, acontecer alguma coisa e falar, a culpa foi minha, a culpa foi sua, eu falo, que bom, essa pessoa já sabe quem é o líder, porque se ela falar que a culpa é minha, eu já entendi que ela colocou tudo graças a mim. Então, eu não tenho problema com reclamação, né? Não tenho mesmo. Se a pessoa reclamar nesse sentido. Mas quem está reclamando é aquela pessoa que nunca vai ser o líder, porque ela está fazendo o oposto do que se faz como liderança para crescer. Isso é uma dica para vocês no dia a dia. E é uma coisa que a gente aprende de criança, então a gente tem que bloquear essa parte das reclamações, né? E assim vai. É tudo culpa do fulano, é tudo culpa do ciclano, e assim a gente vai fazendo, cortando essa parte, construindo os novos laços. Quer terminar o ano bem, para ter um ano próspero em 2023? O que emana da sua boca tem poder. Se você só falar a frase poderosa, se você só falar coisa boa, para a mente não existe brincadeira. Tudo que sai da sua boca é lei. Se transforma em realidade. Então, cuidado com o que você fala. Fale só coisas boas. Ai, mas é impossível. Então, tenta fazer 90% do tempo, que já vai ser uma coisa boa. Tenta ver na hora que você se cair em consciência, né, que você está falando uma coisa ruim, parar na hora. Para na hora. Fala, não, para. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui para falar, que vai ser útil. Ah, não consigo falar nada. Minha cabeça está muito ruim, estou com um monte de problema, então não fala nada. É melhor não falar nada. Parar de falar só. E assim que possível, vai ler uma coisa boa, vai fazer uma coisa boa para você, que com certeza você vai crescer, tá? Eu falei de um livro a semana passada, achei ele aqui, vou recomendar para vocês. Leiam esse livro, maravilhoso, sensacional. A grande maioria, quando você vai numa livraria, né? Eu adoro livraria. Você não sabe que livro ler, embora é difícil, né? Que na Herbalife sempre indicam algum. Se um dia você quiser comprar um livro que você já comprou todos que você queria e não sabe qual, sempre que tem escrito assim, aqui em cima, né? Número 1 na lista mais vendida do New York Times, sempre que eu comprei desses livros, sempre foram os melhores. No meu caso, não livro de história, porque eu não sou de ler livro de história. Eu gosto de ler livro, esses que ensina, desenvolvimento pessoal, essas áreas todas aí, pelo menos é minha praia, né? Não é de livros de contos, assim. Eu gosto para contos, eu gosto mais de filmes. Eu gosto de livros que tenham esses ensinamentos. Esse livro chama Energia ao Quadrado. Olha como é que é, um E. Ai, aqui eu tô com a tela coisada aqui, né? Deixa eu tirar a tela aqui, o fundo de tela, vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui, não dá para ver nada. Pera aí. Deixa eu trocar o fundo de tela para vocês verem. Cadê? Ó, energia ao quadrado. É um E ao quadrado. A autora é Pam Grant, tá vendo? Esse livro aqui, gente, sério, é sensacional. Sensacional. Você começa a ler ele. Ele faz 9 experiências no livro que você pode fazer para provar que o seu pensamento cria a sua realidade. Você vai lendo o livro, ele vai dando exercícios para você. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça e vai acontecer na hora, tá? Vai acontecer na hora. Vai ter prazo de 1 semana para acontecer qualquer coisa que você pensar. É incrível esse livro, incrível. Leia esse livro, é maravilhoso. E é sensacional. Mas uma das coisas desse livro que eu quero compartilhar uma coisa para vocês que eu li e tem a ver com o que você fala, ele faz uma experiência. Olha que loucura de experiência. E você pode fazer isso até com um copo com um copo de água. 2 copos de água. Um copo de água, você vai olhar para ele e você vai xingar, falar tudo, um monte de coisa ruim pro copo. Fala um monte de coisa ruim, um monte de palavra ruim, um monte de frase ruim. E o outro, você pode fazer isso com uma planta também, mas só para você ver como funciona até com a água. Você vai só falar coisa boa. Depois de 1 semana, olha para a cor das 2 águas
e olha para a cor das duas plantas. É impressionante. Por que eu quis falar da água? Porque quando você está falando ruim com uma pessoa que você convive, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, na sua casa, sem querer, reclamando, tá? Não precisa você xingar, reclamar, né? Ah, mas eu não xingo meu filho, não xingo meu marido, tudo bem, mas ou esposa, que tem homens aqui também. Pode ser uma coisa ruim qualquer, pode ser uma reclamação. Você olha para a pessoa depois de uma semana, o nosso corpo é feito de quanto, gente? 70 e poucos por cento de água. Uma semana depois, como é que tá essa pessoa que você está reclamando o tempo todo? Agora, se você só falar coisa boa, você não acredita como é que fica a diferença. Então, isso emana para as pessoas também, tá? Emana essa energia que você joga para as pessoas, tudo do que sai da sua boca. Tome muito cuidado com as coisas que você fala. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. Procure pensar melhor as palavras. Isso é um hábito. Não é pessoa ruim que fala coisa ruim e não é pessoa boa que fala coisa boa. Isso é só um hábito. Não é uma pessoa ruim que escova o dente ou uma pessoa boa que escova o dente. É só um hábito, certo? Não é uma pessoa boa que toma 3 litros de água por dia, outra é ruim. Não, é um hábito. São hábitos que a gente cria. Como o hábito do café sem açúcar, não tem a ver com pessoa boa ou pessoa ruim. São pequenos hábitos que você cria que vão mudar completamente a sua vida. Então, crie muito bons hábitos do que você fala, para que você realmente tenha um ano poderoso, um ano maravilhoso. Termine, fala, eu vou terminar 2023, 2022 bem. Vou fazer o meu melhor mês de novembro da história. Vou fazer o meu melhor mês de dezembro da história. Vou ficar falando as coisas. Eu qualifico para tudo da Herbalife. Não perco mais nenhuma agulha. E aí você está, de alguma maneira, atraindo aquelas promoções do ano. A promoção do Comitê Black. Todas as promoções, mesmo que esteja muito longe. Como é que eu faço para fazer? Gente, qualifica para tudo, fala que vai qualificar para tudo, todos os dias, repete. Se está muito longe, repete 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, escreve. Aquele negócio de você escrever 15 vezes tua meta, escreve no caderno, fala um monte de vezes, vai em abundância na sua vida, sabe? Lavagem cerebral de coisa boa. Aí você vai pegar pelo menos 10 convites pro próximo STS. Aí você vai assistir a mentoria do Silvan, vai falar que é para você. O cara já fez 50 mil pontos como pessoal no mês, 60, 70. Pega aquilo, e pratica aquilo, ele vai falar o que eu preciso, eu vou fazer o que eu quero, eu vou conseguir fazer o meu melhor volume da história, porque eu vou colocar o máximo de pessoas no Vinícius. Gente, a sua mente vai direcionando o caminho, mas não tem como fazer isso com coisa ruim ao mesmo tempo. Ou você está colocando coisa boa, ou você está colocando coisa ruim. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Inunde sua vida só de coisas boas, e as coisas vão realmente ser inacreditáveis para vocês, tá? Que vocês tenham uma semana mais incrível da vida de vocês, que hoje seja o dia mais incrível, mas a melhor semana, que você mais vem vender, que você mais vai recrutar, que vai mais aparecer pessoas boas, vai aparecer aquela pessoa da lista quente, top, que nunca falou com você de negócio, e vai aparecer. E que essa semana entre o futuro presidente do seu grupo. Pensa assim todo dia, uma hora vai ser. Se você soubesse que hoje, quando você sair da sua casa, no caso, fazer seu espaço, se você tem espaço, ou fechar, fazer bioimpedância para vender desafio 15 dias, se for essa a sua ferramenta, não sei qual é, e você soubesse que uma das pessoas que vão passar na sua frente vai entrar no seu negócio e vai virar presidente do seu grupo, como que você ia estar animado hoje? É hoje que você vai conhecer o melhor cara do seu grupo. Você não ia estar? Nossa! Mas uma hora vai ser esse dia. Se você pensar que é hoje todos os dias, imagina como é que vai ficar a sua atitude para encontrar essas pessoas. Imagina que hoje tudo de bom vai acontecer, porque do nada que a nossa vida muda, do nada aparece a melhor pessoa. Do nada. Só para você ter uma ideia, e não é tempo de negócio. Pode ser quando você não tem nada, pode ser quando você tem tudo. Eu vi um treinamento uma vez, não vou esquecer, da Paime. Paime, ela é uma presidente que ela é irmã da Fabi, que vem ser nossa VIP, o casal Unstoppable, né? A gente vai ter o Alan e a Fabi. É a irmã da Fabi. A irmã da Fabi são a primeira linha delas. E ela falou que ela nunca parou de... Ela é 100K, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eles têm já da online 100K. Eles duplicaram 100K, são 100K. Nem sei, né? São 150. Mas, enfim, já tem uma da online que é também. E ela fala, nunca parei de fazer, sempre pensamento que podia encontrar. E ela diz que quando ela era 80K, ela encontrou a melhor pessoa do grupo dela, que hoje já é a única pessoa que já duplicou, a que mais tem K no grupo dela, mais de 50K, enfim. Você nunca sabe a hora que vai entrar. Porque às vezes a pessoa entrou, e tá devagar já tenho 2 anos de Herbalife 3, já não recruta igual no primeiro mês. Mas e se for agora que for para entrar, depois de um tempão? Você nunca sabe quando vai ser.
nunca sabe quando vai ser. Então, procura fazer esse mês o seu melhor. Fala, agora 2022 vai entrar todo mundo que tinha que ter entrado. Vai ser os melhores meses da minha vida. Por quê? Porque agora eu tô com a melhor atitude, porque agora eu tô atraindo melhor, porque agora a gente tem o STS mais top, e agora qualquer coisa que você inventar aqui agora vai ser. Ou porque agora eu decidi, porque agora eu tô pronto, porque agora é que eu tô herbalizado no nível máximo do máximo do máximo. Para finalizar, existe uma frase que a gente aprende na Herbalife, que eu adoro essa frase, né? Fala que a pessoa tem que ser, frase não, uma palavra, que a gente tem que ser herbalizado. Já ouviu falar? Não, para você entrar na Herbalife tem que ser herbalizado, que é ter as atitudes da Herbalife e tal. Eu gosto de uma palavra que é muito parecido com herbalizado, mas é muito melhor. Eu gosto de viver na Herbalândia. Sabe o que é Herbalândia? Que é essa... Ah, esse cara vive na Disneylândia, porque antigamente chamava Disneylândia, agora é Disney World, mas era Disneylândia. Herbalândia, viva na Herbalândia. O que é Herbalândia? Aquele cara que acredita em tudo da Herbalife. Acredita que vai ficar rico, acredita que vai ser presidente, acredita que tudo faz diferença. Viva na sua Herbalândia, porque se a Herbalife tem o mundo dela, por que não pensar que nesse mundo? Todo mundo que eu conheço que é top no land marketing vive na Herbalândia. Então, por que eu não tenho que viver na Herbalândia também, se eu quero? Porque sempre tem aquele cara que é o que reclama, é aquele que fica fora da sala na hora do evento, que nem sei porque foi, porque não presta atenção, só vai para reclamar. Tem aquele que senta e não acredita em nada que fala no treinamento, que não fica animado. Mas se vai para isso, melhor nem ir, gente. Porque vai para quê? Não aproveita a parte boa do mundo Herbalife, que é estar na sala e ouvir o VIP, estar ali, bater palma e se deixar contagiar por toda aquela energia boa. Então, se você está no momento que você fala, não, agora eu quero, o que eu preciso fazer? Comece a entrar na Herbalândia, entrar toda segunda, achar que aqui faz diferença, anotar, colocar todos os seus downloads novo aqui, falar, tem que entrar, tem que assistir. Não assistiu, não conseguiu entrar, não tem problema, assiste a gravação, vou te mandar agora. E vai mandando o link para as pessoas e realmente vai fazendo acontecer, que realmente vai ser simplesmente demais. Tá, gente? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação.